A paz do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Empreenda Mulher. Aqui ouvimos histórias reais que nos ajudam a empreender com fé, propósito e coragem. A nossa convidada de hoje é a Bruna, ela que é uma cirurgiã dentista e decidiu então abrir seu próprio negócio. Ela trabalhava, prestava os seus serviços em uma clínica, mas tudo mudou e nós queremos saber como que aconteceu. Paz do Senhor, Bruna. Paz do Senhor, Natália. Seja muito bem-vinda. Conta Obrigada. Um pouquinho pra gente, Bruna, como que você começou na sua jornada empreendedora? Então, eu me formei em odontologia em 2014, em julho de 2014. 6 meses antes de me formar, foi no dia do meu aniversário, estava orando comigo e o Senhor lhe falou em línguas que Ele iria fazer um milagre na minha vida e Ele iria me dar um consultório. Só que eu não saberia como que esse consultório viria e que seria um verdadeiro milagre. Então, ali eu confiei no Senhor e guardei aquela promessa do Senhor para a minha vida. Aí eu me formei, comecei a trabalhar, fui trabalhando em várias clínicas, né? Quando a gente se forma, geralmente a gente presta serviços em outras clínicas odontológicas. Então, eu trabalhava em mais ou menos 2 a 3 clínicas. E ali naquelas clínicas trabalhando, eu não conseguia trabalhar da forma que eu queria. Eu não conseguia prestar um bom serviço, um bom atendimento para o meu paciente. Muitas vezes a gente tinha escassez de material, material que não era estéril, e a gente era obrigado a usar aquele tipo de material. E eu não me sentia à vontade de trabalhar, e eu sentia como se eu estivesse ali enganando meu paciente, fazendo aquele serviço, assim, daquela maneira. Entendo. E assim, eu sempre chegava em casa triste, abatida, chorando muito, sem entender por quê. Eu falava assim, por quê? Por que que eu estou passando por tudo isso? Por que que eu tenho que trabalhar nesses locais? E muitas vezes eu não ganhava muito bem. Então, além da questão do financeiro, que você não ganhava muito bem, tinha também a sua missão, né, enquanto dentista, de querer Sim. entregar o melhor para o seu paciente Eu não e não ter o conseguia. recurso, né? Não tinha recurso, eu não conseguia. Muitas vezes eles entregavam uma pontinha de cureta pra gente, uma escovinha de fazer profilaxia, 7 horas da manhã, e você tinha que atender todos os pacientes com aquele material. Eu não conseguia. Eu olhava e falava assim, mas como que eu vou fazer isso? E infecção cruzada, o que eu vou fazer? Não tem condição. E é bem perigoso, É né? muito perigoso. Se acontece alguma coisa. E ali nesse lugar mesmo, eu não fiquei nem uma semana. Eu pedi conta, falei, olha, não tem como ficar aqui. A maneira com que eu tenho que trabalhar aqui é uma maneira fora do normal e não tem como. Saí, fui para outro. Em outro lugar que eu trabalhei, o gerente da clínica, ele tratava a gente muito mal. Era muito abusivo o tratamento. Olha isso. E, assim, eu já cheguei a épocas de ter crise de pânico dentro de um consultório odontológico, porque o gerente, ele tratava a gente de uma forma muito abusiva, muito ruim. E isso chegou a transparecer para o seu paciente, essa crise de pânico, por exemplo? Não, eu chorava dentro do banheiro. Chorava no banheiro. Chorava no banheiro, tremia, o coração acelerava, expirava, orava, voltava a atender, como se nada tivesse acontecido. Então, ali eu fui trabalhando em vários locais e saía de um, entrava em outro lugar, era pouca coisa melhor, mas ainda não era aquilo que eu queria. E teve um dia que eu estava em casa, era num domingo, né? E eu estava me arrumando para ir para a igreja, aí o telefone toca. Gerente de uma clínica que eu trabalhava, e nessa eu ganhava bem. Aí simplesmente me falou assim, olha, não precisamos mais dos seus serviços. Você não precisa, não precisa mais vir. Ali meu mundo caiu, chorava, abracei meu marido, falei, e agora, o que a gente vai fazer? A gente era recém-casado, tinha o quê? 2, 3 meses de casado. Ele trabalhava no hospital como técnico de enfermagem. Falei, como que a gente vai se sustentar? E agora? Uma prova financeira Entrei em desespero. Ele, calma que as coisas vão se resolver, calma, vamos para a igreja, vamos orar, vai dar tudo certo. Aí eu falei, mãe, fui para a igreja, chorei o culto todo. E a semana, os dias foram se passando e eu não conseguia um lugar para poder trabalhar. Não conseguia. E aí
eu falei com meu marido uma vez, falei assim, olha, eu vou imprimir meus currículos, eu vou lá no shopping, eu vou entregar e vou entrar em qualquer loja que tiver ali e vou trabalhar. Preciso trabalhar pra pagar a Preciso conta, trabalhar, porque o boleto chega, né? verdade. As contas vencem e a gente não tem como, você não consegue sustentar a casa sozinho. Ele, calma que vai dar certo. Eu respirei, eu tinha impresso os currículos. Ele não deixou sair para entregar os currículos. Ele, calma que vai dar certo. Eu falei, amém. E era coisa assim, falei, gente, tô contando moedinha para comprar pão. Como assim, Senhor? Eu fiz uma faculdade, isso 4 anos, sofrendo na faculdade, 7 da manhã até 11 da noite, todos os integral, dias, né? integral. Para eu estar aqui agora contando moedinha para comprar pão. Eu falei, não aceito isso não, Senhor. O Senhor Ali, falou... em nenhum momento você pensou que o Senhor estava aprovando a sua vida? Pensava, mas eu não aceitava. Aham. Era aquele pensamento, eu sei que o Senhor está me provando, mas eu não aceito essa aprovação. E aí eu vou dar meu jeito. E eu tentava dar o meu jeito da minha forma, né? Como um ser humano. Sim. E para ajudar em casa. E aí eu, enfim, consegui uma clínica para eu poder trabalhar. Comecei a trabalhar, uma clínica até boa, só que eu não conseguia estar nos cultos. Eu trabalhava de segunda a sábado e eu só conseguia estar nos cultos no domingo. E eu ficava incomodada. Porque Esse é o grande problema dos empreendedores, né? eu ficava incomodada, porque assim, desde criança, desde muito pequena, eu comecei a tocar violão na igreja, eu tinha 12 anos. Então, desde sempre, ali na frente, tocando violão com meu instrumento, grupos de louvor. E o Senhor já tinha me colocado como professora de crianças. Eu não conseguia estar nos cultos durante a semana, eu não conseguia sentar na minha classe das crianças. E não conseguia, muitas vezes, nem participar do ensaio do grupo de louvor no domingo, porque era o único dia que eu tinha para arrumar a casa, fazer minhas coisas, antes de começar de novo a semana. Aí teve um dia que eu estava no ônibus, vindo embora, era umas 7h30, no horário do culto. E ali eu orei, falei, Senhor, 6 meses antes de eu me formar, o Senhor falou comigo que o Senhor ia me dar um consultório e que ia ser um milagre. Eu tô pronta, Senhor. Eu tô pronta para o milagre acontecer. E aí, o tempo foi passando e eu entreguei ali nas mãos do Senhor. Falei, Senhor, seja feita a vontade do Senhor para minha vida. Aí, do nada, o meu marido chega em casa. Acho que a gente podia abrir um consultório, né? Aí eu falei, você tá doida? A gente não tem dinheiro para abrir um consultório. Eu falei, a gente não tem. De onde vai sair isso? E aí eu guardei dinheiro de férias, eu guardei dinheiro disso. Você nem sabia que ele tinha guardado? Eu nem sabia. Aí os pais dele ajudaram. O pai dele cedeu o ponto pra gente poder montar ali a clínica. Aí eu falei, então vamos embora então. Aí começamos o perrengue ali para montar consultório, ver cadeira, porque é tudo muito caro na odontologia. Aí ali eu já comecei a entristecer. Eu falei, não, a gente não tem dinheiro para isso, a gente não tem condição. Não tem como. Aí ele, calma, vai dar certo. O Senhor não te falou que ele ia te dar um consultório, ia ser um milagre? Aí eu, o Senhor falou. O Senhor falou, e ele não é homem para mentir. Eu falei, então vamos confiar no Senhor. E a gente foi orando, e as coisas acontecendo. Aí você já tinha pedido demissão da... Ainda não. Não, você estava lá trabalhando. Eu estava trabalhando. Uhum. Estava trabalhando em uma clínica até no meu bairro. Estava trabalhando na clínica no meu bairro. Foi até quando eu descobri uma gravidez também. E passou um tempo, eu tive um aborto, né? Então, no meio disso tudo, na possibilidade da abertura da sua clínica, veio a gravidez, veio o aborto. Tudo isso, no mesmo momento. Junto, no mesmo momento. E aí eu só entreguei nas mãos do Senhor. Falei, Senhor, o Senhor falou que ia me dar. O Senhor não vai mentir. Então, milagre vai acontecer. Querendo eu ou não, vai acontecer e eu tô pronto para o milagre do Senhor. E ali a gente orando, pedindo ao Senhor, e daqui a pouco meu marido e meu sogro, chama uma cadeira odontológica. Fica lá em Vitória e tal. Vamos lá pegar essa cadeira. Aí eu falei, gente, mas como que vocês vão? A gente não tem dinheiro para isso. Super preocupada ali. Aí meu sogro na época tinha uma Kombi. Vamos, a gente coloca dentro da Kombi e vai dar certo, vamos embora. Aí fomos nós 3 atrás dessa cadeira. Compramos a cadeira, começamos a reformar a loja onde a gente ia fazer o ponto ali da clínica. E quando eu iniciei ali, Natália, eu não tinha nem porta de vidro no meu consultório. Eu tinha uma escrivaninha de madeira
A minha sogra era minha recepcionista. Que ela bênção, trabalhava... a família toda ali se Todo uniu, mundo né? empenhado, todo mundo. Acho que todo Os mundo meus estava pais, crendo, menos você. Todo mundo, menos eu. Os meus pais me ajudando, eles moram em Minas, mesmo de fora, eles me ajudando, minha irmã, todo mundo, assim, ajudando. E eu vendo aquela situação toda acontecendo, mas a ficha não tinha caído ainda. E aí eu me lembrava muito de um versículo que me acompanha desde a faculdade. Lá em Salmos, capítulo 20, versos 7 e 8. Diz assim, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor e estamos de pé. Aí eu falava, tem muitas pessoas que confiam nas coisas materiais, mas eu confio no Senhor. Então, se o Senhor colocou esse desejo no meu coração e Ele já confirmou, Ele falou que ia ser um milagre, eu estou vendo com os meus próprios olhos os milagres acontecerem, porque o Senhor foi usando pessoas que eu olhava e falava assim, não tem condição daquela pessoa estar me ajudando. E aí, essa pessoa era que te ajudava. E era quem me ajudava. Eu olhava e falei, não tem como, não tem como. E aí, a minha sogra ali, ela trabalhou muito tempo em hospitais, né? E ela sabia fazer toda a parte de esterilização. Ela me ensinou, que na faculdade a gente não aprende muito isso. Me ensinou, eu esterilizava o material. E ela ficava ali na recepção me ajudando. E aí chegou o dia da gente abrir a clínica. E aí? Aí eu falei assim, vamos embora, não tem paciente nenhum marcado, não tem nada. Mas eu vou lá. Vamos lá, me vesti e fui. Com a fé Glória e a a Deus. coragem, fui. Sentei, aí o primeiro paciente apareceu. Logo no primeiro dia, no primeiro momento que a gente abriu... Era um ponto de rua? Era, de avenida. De avenida. Aí abrimos, chegou um paciente, gostou do atendimento, já indicou para o vizinho e foi. Indicação. Eu comecei fazendo muita prótese, porque o bairro tem muito idoso. Então, ali eu falei assim, vou começar fazendo esse serviço de próteses. Você fez esse estudo de mercado para entender o que o seu público, a sua demanda que você teria ali. Isso é importante, mais ou menos. Né? Uhum. Fiz e não fiz ao mesmo tempo. Tipo, eu sabia qual era o meu público ali, que seria muito idoso e criança, e fui fazendo os atendimentos mais voltados para aquilo ali. Uhum. E aí os pacientes foram surgindo e foi muita indicação de um para outro. Né? Um paciente indicando. Hoje já a clínica já deu um giro de 360. Olha que bem. E foi assim, eu vejo muito as mãos do Senhor ali. Porque eu sempre falei, Senhor, eu quero um lugar onde eu possa trabalhar, eu tenha a liberdade de falar do Senhor, eu possa evangelizar e eu possa levar a palavra do Senhor. E que eles se sintam diferentes ali. E sabe o que eu acho interessante? Assim, é porque é preciso a gente diminuir para o Senhor crescer. Sim. Né? Então, olha tudo que aconteceu nessa história, né? A ponto de faltar recurso em outros estabelecimentos que você trabalhava, o financeiro que não te atendia. Então, foi necessário até você pensar em recorrer aí, entregar currículos, talvez em outra área, né? Foi necessário a Bruna diminuir para que o Senhor crescesse e a palavra dele se cumprisse na sua vida, né? Foi muito necessário. E muita oração, porque empreender não é fácil, né? Tem seus altos e baixos. Muitas vezes eu pensei em desistir. Primeiro ano... Por conta de paciente ou por conta de financeiro? Primeiro ano de clínica é muito ruim. O pessoal ainda não te conhece, não conhece seu serviço. Então, assim, pensei em desistir várias vezes. Muitas. E o Senhor falava com você? Eu falava que não era para eu desistir. E eu sabia que aquilo dali era um presente do Senhor para mim. Então, eu não podia abandonar algo que o Senhor me deu. O Senhor me deu, é meu. Eu não vou dar aquilo ali que o Senhor me deu para ninguém. É uma bênção que o Senhor deu para mim. Então, foi muita oração, é muita oração até hoje, né? Cada pessoa que trabalha ali dentro, a gente sempre consulta, sempre pergunta, Senhor, essa pessoa pode fazer parte da nossa equipe? O Senhor sempre no centro do negócio. Sempre. Hoje é um negócio de família? Não. Sua sogra continua ali? Não. Não. Eu e meu marido. Só você e seu esposo? Só nós dois. Ele administra a clínica junto comigo e eu sou a responsável técnica da clínica. Administro toda a parte dos dentistas, né? Que hoje nós somos em 4 dentistas trabalhando. Ou seja, hoje você até abre a sua clínica para receber outros dentistas. Eu comecei com a minha sogra sendo a minha recepcionista. Hoje eu tenho 3.
Olha que bênção. Então, assim, eu olho assim para trás e falei, nossa, foram 10 anos, né? 10 anos que nós estamos completando esse mês de novembro. Que bênção. E a Monarca, ela nasceu não do meu sonho, mas de um projeto que o Senhor tinha para mim antes mesmo de eu me formar. Olha. E o curso também da odontologia, né? Era um sonho que eu tinha desde criança. Eu sempre quis ser dentista, porém não tinha recursos financeiros para ser. Mas orei, clamei e pedi ao Senhor. O Senhor proveu tudo. Né? Nunca faltou nada, Natália, nada. Mesmo depois, quando estava no início da clínica, dificuldade financeira a gente teve, mas nunca faltou nada. Nunca faltou alimento, nunca faltou saúde, nunca faltou nada. E qual o momento que você considera assim que foi o momento de maior crise que a clínica passou? Maior crise nos primeiros anos. Os primeiros anos são os piores, principalmente, né? Que eu não tinha uma porta de vidro. A minha implicância, gente, como que eu vou atender aqui dentro se eu não tenho uma porta de vidro para eu poder fechar aquilo ali e falar assim, não, tá com cara de consultório. E aí foi surgindo, eu trocava serviço. Troquei serviço com vidraceiro, troquei serviço com... Vem cá que eu arrumo seu dente. Troquei serviço com a outra cliente que tinha uma marcenaria, fez a mesa. Mas isso é uma estratégia de marketing, não? Sim, também. Né? Aí ela, não, eu faço a mesa para você, uma mesa linda de mármore. Hoje fica em outro local, essa mesa que a gente já não... não usa, mas eu também não desfiz. Tem um apego. Apego sentimental com tudo que passou por ali. Os armários que eu guardava material no início era gaveteiro de plástico. Que foi, na época, foi até minha irmã que me deu. Ou seja, o conselho para as irmãs que estão em casa, querendo começar a abrir a sua primeira clínica, seria qual? Olha, ora, clama, pede ao Senhor. E se o Senhor falar que está no negócio, vai. Começa como tem, né? Começa com o que tem. E sempre o que a gente tem, nós que cremos no Senhor, é a nossa fé. Que é o que basta. É o que basta. Porque eu falo que se eu não tivesse fé naquilo que o Senhor me falou, eu não tinha dado nenhum passo à frente. Porque se a gente for olhar para essa história, Bruna, você não tinha a porta de vidro que você queria, você não tinha o gaveteiro que você queria, você não tinha o recurso, e ainda assim você confiou no que o Senhor falou com você, né? E aos poucos nós passamos por 3 reformas antes da última reforma. E hoje eu coloco os meus pés ali dentro da clínica todos os dias e a primeira coisa, eu agradeço ao Senhor. Glorifico ao Senhor por Ele ter me dado aquele local de trabalho. Por eu ter a minha liberdade de atender os meus pacientes, de fechar as minhas portas às 18, 18h30, estar nos cultos todos os dias, estar presente ali e passando essa herança para as minhas filhas também. Para elas verem que você pode ter o seu negócio, você pode ser esposa, você pode trabalhar, mas principalmente você tem que realizar a obra do Senhor. Porque sem você estar ali realizando a obra do Senhor, ofertando aquilo que você tem para o Senhor, muitas vezes a sua bênção ela retarda um pouco. E o nosso tempo ele é muito escasso, né? Demais. A gente que empreende, que é mãe, né, que tem as nossas atividades também do lar para cumprir. O nosso tempo é muito escasso, né? Mas eu acho que isso é um grande mistério que você falou, né? Primeiro priorizar aquilo que é espiritual, que aí o Senhor com certeza recompensa. Sim, né? Quando eu comecei a colocar outros dentistas para atender lá na clínica, foi justamente quando eu engravidei da minha primeira filha e aí tivemos que colocar outro dentista para atender, porque não teve jeito. Não tinha como simplesmente fechar e voltar depois da minha licença maternidade. Não tinha como. E era uma cadeira só. E aí revezava eu e outro dentista. Hoje nós temos 2 consultórios. São 2 consultórios e há uma concorrência entre você e esses outros dentistas? Você sendo dentista também como responsável técnica ali? Não, a nossa equipe é muito bem alinhada. Bem alinhada. Muito bem alinhada e nós trabalhamos com especialidades. Cada um tem a sua especialidade. Eu sou ortodontista, ortopedista facial e lá eu tenho a cirurgiã, tem a que faz canal, tem o odontopediatra. É uma clínica bem completa, né? Bem completa. Então, assim, eu sempre quis isso, né? Ter um lugar que você não precisasse de ficar
encaminhando muito paciente. Eu não faço esse tratamento, você tem que procurar em outro lugar. Não, eu sempre tentei trazer todas as especialidades para a gente poder conseguir tratar o paciente como um todo ali dentro. E, Bruna, o senhor te deu mais do que você imaginou? Muito mais, muito, sem dúvidas. Hoje eu não imagino a forma assim, tão grande que o Senhor agiu na minha vida. Tem hora que eu paro e falo assim, nossa, o Senhor fez isso tudo comigo. Hoje mesmo, antes de vir para cá, parei, pensei, nossa, Senhor, são 10 anos de caminhada e o Senhor fez tudo isso. São muitas experiências para contar. São 10 anos de clínica e a Monarca, assim, eu falo que o meu presente é a minha joiazinha que o Senhor me deu ali. E eu penso muitas vezes, se nenhuma das minhas filhas quiserem seguir a minha profissão, né? Eu falo assim, se nenhuma delas quiserem seguir, a Monarca vai continuar existindo. Porque é um sonho sonhado não só por mim, mas primeiramente pelo Senhor. E vai continuar existindo agora. E você tem planos futuros, assim, para a Monarca? Tenho muitos. Inúmeros, né? Mas sempre coloco ele diante do Senhor e peço ao Senhor para me direcionar. E à medida com que eu estiver preparada para receber, que o Senhor possa ir me dando. Mas eu acho, Bruna, que assim, você entendeu o grande viés da questão, que é buscar primeiro o espiritual. Porque enquanto o nosso carnal ficar lutando com o espiritual, não vai. Não vai. Eu lutei muito. Né? Eu lutei, relutei. O meu marido, ele sempre foi mais positivo do que eu. E eu sempre ficava assim, mas e se não der? Mas e se lá na frente a gente tiver que fechar? Sempre com aquela dúvida, e se? Aí ele falava, lembra das promessas do Senhor para sua vida. Não esquece. Não né? se esquece. Aí eu parava, pensava, orava. Me arrependia até por ter pensado, muitas vezes em desistir. Porque hoje eu falo que desistir para mim não é uma opção. Não Nunca vai ser. Agora a gente quer, assim, esse é o a grande cada segredo, dia mais. Né? Não desistir. Não desistir, mesmo assim, vindo provas, vindo lutas, que vai vir. Todo empreendedor passa por períodos ruins. Não vamos pensar assim que vai ser tudo 100%, tudo girando certinho. Não vai. Vai ter dia bom e vai ter dia ruim. Vão ter meses que vão ser meses bons e vão ter meses que vão ser meses ruins. Mas a gente principalmente tem que confiar no Senhor e colocar diante dele, porque ele vai prover. Amém. Bruna, muito inspiradora a sua história. Com certeza nos faz refletir que o Senhor é justo e fiel para cumprir os propósitos do nosso coração e até mais do que a gente pensa, né? E sonha. Com certeza o Senhor fez na sua vida. Irmãos, também fará na vida de vocês, né? Eu gostaria de encerrar o programa de hoje com a palavra do Senhor que fala lá em Salmos 145, a partir do verso 17, que diz assim: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda a todos os que amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor e toda a carne louvará o seu santo nome para todo sempre. Então, muito mais do que nós empreendermos na presença do Senhor, é buscarmos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém, Bruna? Amém, Natália. Depois eu quero que você também retorne ao programa para contar mais experiências, compartilhar aí os novos caminhos, os novos sonhos, que com certeza o Senhor concretizará na vida de vocês. Amém. A paz do Senhor a todos.